Aí, pessoal, tá vendo aí? Vermelho e verde. Não lembra a bandeira portuguesa? Pá? Uma casa portuguesa, com certeza. Meus cumprimentos, parabéns à queridíssima, a gloriosa Tuna Luso brasileira, como falou várias vezes o técnico Robson. Né, Robson? Parabéns, né? É assim que a gente vê. O camarada sai de uma situação, papapá, vem para a Tuna e depois de 8 anos a Tuna volta. Que legal. A gente fica muito feliz. Eu só não fico mais feliz porque eu queria estar lá, acompanhando como eu acompanhei todo o tempo. Mas, infelizmente, esse ano as coisas se dificultaram em função de pandemia, outras situações. Mas que bom a gente estar aqui para divulgar também, para alardear, para compartilhar essa bela vitória da Tuna Luso brasileira. E antes de seguir, falando um pouco mais, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube, o Edson Matoso TV. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, apertar inscrito, aperta aí o like, né, aquela mãozinha, aquele dedinho para cima, que é muito importante, vai valorizando também o nosso trabalho, e agradeço muito que você já valoriza um bocado, na medida que está aqui com a gente. A gente demora um pouco, vai daqui, vai da acolá, né? Mas nesse retorno aí, abraçando o pessoal do Instagram, do Twitter, Facebook, da TV, Grão Pará Canal 14.1. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, beleza? No YouTube. Eu queria dizer, antes de seguir, porque é claro que a gente tem que falar de Remo e Paysandu, que esse final de semana o bicho pega. Remo e Paysandu, que tem tudo a ver com uma história da Tuna. Torcedor de Remo e Paysandu, que tem a Tuna Luso brasileira como seu segundo time. Todo mundo comenta isso aqui, né? É por isso que quando tem jogo no estádio do Souza, a coisa mais comum de você ver é o torcedor Cruz Maltino misturado com torcedores de Remo e Paysandu, vão vestido, porque a Tuna Luso brasileira, ela consegue esta coisa maravilhosa no futebol, que a gente tanto prega, que a gente entende que a coisa deve por aí, a confraternização, uma interação maravilhosa, é muito comum. Quem costuma ir ao jogo do Estádio da Cruz, aliás, do Estádio do Souza, sabe muito bem o que eu estou falando. Então vamos lá. Eu tenho uma entrevista, não para cá, talvez eu corte um pedacinho, mas eu vou colocar o meu programa da TV Grão Pará Canal 14.1 na segunda-feira. E em homenagem à Tuna. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz na estreia do meu programa Glória com o Matoso no Canal 14. E a gente aborda essa questão do futebol. A mulher presidente da Tuna Luso brasileira, professora Graciete Moraes, desde aqui o nosso abraço. Vou reprisar essa entrevista entre algumas das mais importantes que nós fizemos ao longo do ano no Canal 14. Então foi isso, a Tuna fez. Primeiro veio nessa trajetória da segundona, até chegar ao Sport Real, que é uma equipe que foi também uma grata revelação, uma grata surpresa, oriunda aí do bairro do Guamá. O Sport Real. A Tuna fez 2-0, só lembrando os gols do Augusto, tá? E também do William. Mas é bom lembrar que o goleiro lá, o Vitor, né, do Sport Real, defendeu muito, fez belíssima defesa. E agora, no segundo jogo, a vitória da Tuna Luso brasileira por 1-0, numa jogada que a bola foi lançada, você pode ver aí, a bola foi lançada, aí o Barbello, parece jogador italiano, no time de português, Barbello me pega a bola, é Bambello, não é Barbello, é Bambello. Bambello saiu, rapaz, o goleirão foi, mas ele toma a tita. Aí, consagração total. Tuna Luso brasileira, depois de 8 anos, voltando à divisão especial do futebol paraense. Muito bom. A Tuna que sempre foi, vamos dizer assim, aquele berço para grandes jogadores que chegaram aqui e foram depois para Remo e Paysandu, né? Eu lembro de 2 goleiros de 1970 para cá. Vou falar de quando eu comecei a trabalhar no esporte. Reginaldo e Edson Cimento. Reginaldo que disputou Canudão. Edson Cimento que veio de Capanema. Os dois brilharam em Remo e Paysandu e brilharam fora daqui. O Reginaldo chegou aí para o Santa Cruz e barrou o Wendel, um goleirão que tinha em Botafogo, foi até de seleção brasileira. Lá em Pernambuco ele foi. O Edson Cimento foi bola de prata, que era uma promoção da revista Pra Cá. E aí a gente iria
Marinho, que foi para o Fluminense, lateral direito, Quaresma, que foi para o Palmeiras, Darinta, que veio de Santarém, foi para o Palmeiras, Sport Recife, passou por Remo e Paysandu, Acari, que foi campeão em 1970. Gente, uma pá de jogador, grande ponta esquerda Gonzaga, que veio, disputou o campeonato de Canudos, o Canudão, jogou também no Paysandu, seleção parece Mesquita, que foi para Portugal. Gente, o Júnior, que foi um zagueiro de Marituba, da Tuna, que foi artilheiro só cobrando falta, foi para o Atlético Mineiro. A Tuna brilhou, fez brilhar grandes jogadores do futebol do Pará. Um deles, que foi eleito craque do século passado, Manuel Maria, que veio de Santarém para a Tuna e foi direto para a Seleção Olímpica do Brasil. Virou o amigo do Rei Pelé, foi para o Santos. Parabéns, Tuna Luz Brasileira. Seja bem-vinda de volta ao futebol profissional, à elite do futebol paraense, tá certo? A partir do ano de 2021. Quanto a Remo e Paysandu, a gente tem que ficar aqui na expectativa, né? Os remistas ainda ficavam, será que o Eduardo Ramos já volta? Ele está naquele processo de transição. É uma liderança, é um jogador muito importante, sim. É aquele tipo de... Eu não falei na Tuna, o caso do Ageu Sabiá, né? Que um belíssimo artilheiro, o Ageu Sabiá. Aliás, num jogo que teve agora uma decisão Yamada e Remo, ele fez um golaço jogando pelo Remo, também jogou no Paysandu. E aí eu fico lembrando do Ageu, sempre dizer assim, o Ageu só queria meio tempo dele, era o suficiente. Esse Eduardo Ramos, para mim, meio tempo é suficiente. É um jogador que tem condições de 2, 3 bolas que ele fizer, ele sabe, mas aí resta saber se o cara está bem. Mas o clube do Remo tem lá o G2, que ainda está faltando. Bola tu tem, G2. Felipe G2. Tu tem bola, meu velho. Mas ainda não jogou aquilo que a torcida do Remo está querendo. Aí lá na frente tem o T. Charles, que precisa dar mais uma calibrada, né, T. Charles? Jogador que tem o Salatiel, que se enquadrou bem. A defesa do Remo bem postada com o goleirão lá atrás. É time feito. É time pronto, é mando de jogo. E diz a regra que mando de campo tem que ganhar. Mas tu tá torcendo pelo Remo? Calma lá, no segundo turno eu vou dizer a mesma coisa do Paysandu. Mando de jogo no segundo turno, eu estou falando do primeiro. E aí, como é que vai ser? E o Paysandu? O Paysandu, meu amigo, não perde um bocado de tempo, né? Esse técnico ainda não perdeu nenhuma, vem ganhando, o goleirão só tomou 2 gols, o menino lá, o Paulo Ricardo, é um time que tem alguns problemas, o Show, por exemplo, é uma ausência muito forte, eu gosto muito do Show, aquele jogador que joga para o time. Enfim, vamos ver o que o técnico Brigatti, que tem lá as suas dificuldades, né, para colocar o time em campo. Mas é um jogo que promete muito. Alguns torcedores me perguntaram assim, é a história das vantagens, né? A história das vantagens, que eu insisto em dizer, para mim não tem vantagem. Eu continuo acreditando, eu tenho o maior respeito pela força do futebol do Paraná. Pô, um time que disputa com Curitiba e Atlético Paranaense, que eu tenho uma inveja branda do Atlético Paranaense quando tem um estádio coberto. O que é isso? O que é isso? E o meu Pará, o nosso Pará, com tanta chuva, Campeonato Paraense, você vai ouvir, vai chover, choveu, alagou. Esse papo que eu conheço, olha, desde quando eu comecei, era para a gente ter o estádio coberto. E aí eu tenho essa inveja branda do Atlético do Paraná. Então Londrina disputa um campeonato como esse. Competições acostumadas no sul do país, um adversário que ainda é forte. Mas ainda sou mais Remo Paysandu. E o Ipiranga, tudo bem que o Grêmio pegou um chocolate do Santos de 4 e o Santos avança na Libertadores, mas de qualquer maneira é um time forte, é campeão do mundo ao lado do Internacional. O Ipiranga está acostumado a disputar, mas ainda continuo achando que Remo e Paysandu, jogando firme, com aquela história do foco, tá entendendo? E a meta pode perfeitamente ser alcançada. É isso que nós esperamos. E o Repá, Matoso, o que tu acha? Olha, vou repetir aqui. Regra normal. O time da casa, o time que tem o mando do jogo tem que ganhar. Tem que ganhar. De que é obrigação? Do Remo. Mas aí, Matoso, o que é que tu diz? Na loteria, triplo. Entendeu? Vermelho e verde. Bandeira portuguesa. Tá certo? Isso aqui é o Rambutã, parece urucu, mas não é não, Rambutã. Um abraço, continue com a gente aqui no Edson Matoso TV, o seu canal no YouTube. Parabéns, Tuna Luz Brasileira!